E nessa aula, eu chamo de aula, não é só mais um vídeo, é uma aula. Você vai aprender do absoluto zero ali como criar um projeto e como criar o seu primeiro aplicativo dentro do Android Studio. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de experiência desenvolvendo aplicativos Android. E para você que já tem uma certa experiência de desenvolvimento Android, assiste essa aula e me ajuda contribuindo aí, comentando aqui embaixo o que você melhoraria nesse projeto, o que daria para adicionar para poder ficar ainda mais top esse projeto, para que os demais venham, né, as pessoas que estão chegando aqui, os alunos que estão aprendendo do absoluto zero, possam saber aqui o que dá para melhorar nesse projeto. É bem bacana. Requisitos para você acompanhar essa aula junto comigo. Você que quer colocar em prática, você não quer só ficar ali assistindo a aula, você quer colocar em prática e realmente aprender. Você vai precisar já de cara de um computador. Infelizmente não tem como eu falar para você programar aí utilizando só o seu smartphone. Muitas pessoas utilizam o smartphone para poder estudar programação. Isso é bacana, tá? Mas no desenvolvimento profissional de aplicativos, principalmente o Android aqui, você vai precisar sim, quanto antes, adquirir um computador. Então, se você puder emprestar um computador, dá para você emprestar de alguém, um familiar, alguma pessoa aí, algum amigo. Você pode estar estudando na casa desse amigo aí, pede para você poder assistir a aula e executar lá no computador dele. Você vai precisar de um computador de pelo menos 8 GB de memória RAM. Tem que ter 8 GB de memória RAM, porque a gente vai estar utilizando o emulador do Android. 8 GB já é o suficiente. Se você tiver mais memória RAM, vai ser melhor ainda, tá? Vai fazer com que o seu Android Studio funcione de uma maneira mais livre. Lembrando que aqui no Aratech Brasil, eu deixei aqui, ó, no cardzinho, vou deixar aqui para você, se eu não esqueci, ou aqui na descrição, eu ensino a você utilizar o seu próprio smartphone Android para você poder conectar o cabo aqui, ó, e rodar os seus aplicativos diretamente no seu smartphone. Isso é bacana porque você pode levar aí pro recrutador, você pode levar para seus amigos poderem ver seus aplicativos também, tá? Mas a ideia é eu te ensinar o modo profissional de desenvolvimento de aplicativos, que é utilizar um Android Studio, um computador e o próprio emulador do Android Studio, tá? Emerson, preciso saber programar? Não precisa, porque eu vou mostrar para você aqui o básico e o essencial para você poder ver como que funciona o processo de desenvolvimento de aplicativos. Não fica aí preso ou apegado nessa questão de o que é cada código que eu vou mostrar para você aqui. Não fica, tá? Vou tentar explicar de uma maneira mais ampla possível, tá? Mas não precisa saber programar para você poder entender, porque a minha ideia é que o meu objetivo é ser o mais didático possível. E se durante a aula você perceber que eu tô sendo bastante didático, já deixa o seu like que vai ajudar bastante, tá? Vamos lá então, qual que vai ser o aplicativo? Primeiramente, né, vamos abrir aqui, vamos pra tela aqui, a gente vai começar a desenvolver já. Qual que vai ser o aplicativo que a gente vai estar desenvolvendo? Olha aqui, eu abri o Android Studio primeiramente, tá? Tá abertinho aqui. A versão do meu Android Studio é o Iguana, ele tá na versão 2023.2.1. Não sei se tem uma versão mais recente, mas essa daqui foi a última atualização que eu fiz, então dá uma verificada aí, mas independente da versão que você esteja aí, o que eu vou mostrar pra você aqui é o conceito, todo o conceito aí pra você poder estar desenvolvendo em qualquer versão que seja. Essa aqui é a ideia, beleza? Pra você não ficar preso aí na versão de Android que você vai estar utilizando aí. Aqui são os meus outros aplicativos que eu tô desenvolvendo aqui, gravando aula, tô desenvolvendo algumas aulas bacanas, logo futuramente vai vir umas aulas top, então se inscreve no canal que vai ser bacana pra você, tá? O aplicativo que a gente vai criar é um aplicativo que eu venho criando bastante aqui com vocês no Aratech Brasil, que é um aplicativo chamado de aplicativo de sorteio. A ideia é fazer com que esse aplicativo gere um número randômico através da programação. Então a gente vai criar o layout para poder colocar os componentes, para poder exibir esse número, e depois a gente vai lá para a parte do código. A diferença é que dessa vez eu tô batendo muito na tecla da linguagem Kotlin, até para mim poder estar fixando também, porque eu sou um eterno aprendiz, eu não sou o dono da razão, eu não sou especialista assim 100% em desenvolvimento de aplicativo Android, porque sempre tem coisa nova saindo por aí e eu tô sempre estudando. Então, até para poder usar a técnica Feynman de estar fixando o meu conhecimento, eu gravo aulas aí utilizando a linguagem Kotlin. Kotlin é novidade para mim, mas como eu já venho da linguagem Java, pra quem me conhece aqui na Aratech Brasil, tá sendo bacana, tá sendo bem top essa transição aí também, tá? Então, primeiramente, vamos criar o nosso projeto. Eu vou clicar aqui em New Project. Aqui tem uma pegadinha para os alunos aí, a galera de antigamente do Android 3.5, 4.1, a galera do Android Studio antigo, né? Lá nos primórdios aqui do canal, que era o quê? Você clicava em Empty Activity. Só que se você clicar em Empty Activity, você não pode escolher nenhum outro tipo de linguagem, aqui no caso. O Empty Activity agora é para um outro tipo de desenvolvimento chamado de Composing. Esse Composing é um outro tipo, uma outra maneira de programar e desenvolver aplicativos. Logo mais, se tudo der certo, eu vou trazer aulas explicando exatamente sobre esse Composing, né? Jetpack Composing, essa nova maneira de estar desenvolvendo aplicativos utilizando o Android Studio. Então tá bem bacana, cara. O Android Studio é uma ferramenta bem completa, mas ele não tirou as versões anteriores aí para você poder desenvolver aplicativos de uma maneira tradicional, que é utilizar o Java e a linguagem Kotlin aí com uma Activity branca, né? Então você vai vir aqui, ó, você vai clicar em Empty Views Activity. Esse aqui, ó, o verdinho, tá? Você vai clicar nele, você vai dar Next e ele vai te dar mais opções, inclusive para você poder selecionar a linguagem que você quer utilizar no seu projeto, tá? Aqui no caso eu vou deixar marcado o Kotlin. Eu não vou mexer aqui também na versão da API, tá? Eu vou deixar a versão 24, tá? Tá bacana. E aqui que eu vou colocar o nome de aplicativo sorteio e eu vou colocar
Kotlin. Por quê? Porque é a linguagem que a gente vai estar utilizando para poder criar o nosso aplicativo. Vou clicar aqui em Finish. Antes de eu clicar em Finish aqui, repare onde é que está salvo o seu projeto. Tá? Às vezes você vai querer estar olhando o seu projeto, salvando o seu projeto. Então, só dá uma olhadinha onde é que está salvo o seu projeto para você não ficar perdido aí depois, beleza? Vou clicar em Finish, vou esperar ele carregar, ele vai fazer o Gradle, vai baixar o que tiver que baixar aqui. Geralmente esse processo demora, por isso que você precisa ter um computador aí com pelo menos 8 GB de memória, para não ficar travando, tá? Aqui ele vai aparecer essa mensagem do Windows Defender e tal, para você configurar. É só você clicar aqui no X, não precisa configurar agora, mas tira um tempinho depois para poder mexer nisso aqui. Eu tô falando para você tirar um tempinho, mas nem eu tirei um tempo para poder fazer isso, né? Olha a hipocrisia, né? Vamos dizer assim. Bom, depois que ele finalizar toda a configuração do Android Studio, repare que não apareceu nenhum tipo de mensagem de erro. Quando aparece erro mesmo, quando o Android Studio dá erro ao ponto de não funcionar, de gerar dor de cabeça para você, ele vai subir uma barra aqui, vai aparecer um monte de mensagem. Então, se não deu erro, beleza, você segue a aula. Se deu erro, clica aqui ó, nesse cardzinho que eu vou colocar uma aula aqui explicando como instalar e configurar o seu Android Studio corretamente, beleza? Eu vou clicar aqui agora em Activity Main para ele poder mostrar a minha tela, a minha primeira tela, a tela principal do meu aplicativo que está aqui na Activity Main. Quando você clica nela ali, ele já te traz um projeto já pré-definido, ele traz algumas informações relevantes já pré-configuradas. A ideia do Android Studio aqui é facilitar o seu desenvolvimento. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui no meu Hello World, aqui, eu vou deletar, vou apertar a tecla Delete do meu teclado, ou eu vou vir aqui ó, com o botão direito e vou procurar por Delete, tá? Posso clicar aqui em Delete ou simplesmente apertar o Delete do meu teclado aqui. Ó. Eu vou clicar no componente, aperto, vou clicando em Delete até ele sumir aqui da minha interface, beleza? Então o nosso aplicativo vai precisar basicamente de 3 componentes. O primeiro componente é um componente para poder falar para o usuário do que se trata esse aplicativo. Não sei se é tão necessário assim, mas a título de aprendizado eu vou estar colocando aqui. O segundo componente é um botão que vai ser responsável por disparar uma ação do nosso aplicativo. E o terceiro componente é um outro text view que vai ser responsável por exibir o número randômico que a gente vai estar colocando aqui no nosso aplicativo. Então, vamos aqui na nossa paleta de componentes. O Android Studio ele te dá 2 opções de criar esses componentes. Você pode criar através de texto, que é vir aqui, você pode clicar aqui ó, em Splint. Então você pode ver que se eu for colocando componentes aqui, ele vai criando os códigos para mim, ou você pode criar isso através de textos utilizando o XML, que é uma linguagem de marcação de texto, tá? Isso aqui é um outro estilo, um outro tipo de linguagem, vamos assim dizer, para você poder estar criando seus componentes, vamos assim dizer, tá? Mas vou voltar para cá, só para você poder ver, eu vou colocar aqui um text view, vou posicionar ele aqui, e agora eu vou lá no Split, olha só, ele criou o nosso text view, tá? Ele está gerando erro aqui falando, basicamente, eu acho que é porque não tem uma regra de layout. Preciso criar uma regra de layout aqui lá na nossa interface, tá? Então, conforme eu vou colocando o componente aqui, ele vai criando o nosso XML. E você pode fazer isso manualmente também, tá? Isso é bacana. Você pode vir aqui manualmente no XML e criar. E a maioria dos desenvolvedores fazem isso, tá? Mas eu prefiro estar vindo aqui, pegando o componente, jogando para cá e tá criando, né, a nossa regra de layout. Agora eu vou criar um outro componente. Eu vou pegar um outro componente aqui, que é o button, igual eu falei. Esse button vai ser responsável por fazer com que o nosso aplicativo dispare uma ação, tá? Então eu vou posicionar ele aqui e vou pegar um outro text view que vai ser responsável por exibir o resultado do nosso aplicativo. Agora eu vou vir aqui e vou executar o nosso aplicativo só para você poder ver. Quem é aluno antigo aqui do Aratec Brasil sabe que vai dar um erro aqui, bem estranho na verdade, né? Eu vou clicar aqui, ó, Run. Ele já vai procurar um emulador ou um dispositivo que está configurado aqui no Android Studio. E como o meu emulador já está configurado, ele já vai executar. E olha só, ele abriu aqui e olha que bagunça que ficou o nosso layout, né? Olha só, o button e os outros 2 text view tá tudo amontoado aqui nesse canto, né? Isso aconteceu porque eu não criei a minha regra de layout. Para poder criar a regra de layout, eu vou clicar no meu text aqui, eu vou dar um zoom, ó. Vou dar um zoom aqui embaixo, clicando aqui embaixo. Eu vou clicar e arrastar do lado esquerdo. Eu vou clicar, arrastar do lado direito e vou fazer essas conexões aqui. E em cima, a mesma coisa. Eu vou vir aqui também em atributos. Eu vou fechar isso aqui, ó. Pode fechar essa aba de projeto aqui, tá? Tranquilo, para a gente poder ter mais espaço. Eu vou clicar aqui em atributos. E aqui em atributos, aqui tá zerado, tá vendo? Eu vou colocar 32, que ele vai criar esse espaçamento aqui. Beleza? Também vou fazer a mesma coisa com o nosso button. Vou clicar nele aqui, eu vou criar uma conexão da esquerda, uma conexão na direita e uma conexão superior. Essa conexão superior, eu vou deixar ele aqui conectado em referência ao nosso componente anterior, que é o text view. Vou marcar ele aqui, também vou colocar um espaçamento de 32, eu vou colocar esse espaçamento. Vou vir aqui no nosso text aqui também, de baixo, vou fazer a mesma coisa, vou conectar a esquerda, conectar a direita e aqui, opa,
vou clicar de novo aqui, eu vou conectar ele com relação ao nosso button, vou colocar o espaçamento de 32. Agora eu vou reexecutar o nosso projeto. Olha só que bacana que ficou. Agora ficou exatamente do jeito que eu queria, do jeito que eu coloquei aqui na nossa interface e ele respeitou essa regra de layout aí. Show de bola? Mas, para poder ficar mais visualmente agradável, vamos assim dizer, eu vou colocar aqui o nome do nosso aplicativo. Já que eu coloquei o Text View ali, vou colocar aplicativo de sorteio. Vou dar um Enter, beleza? E aí eu vou clicar também no nosso button e aqui eu vou colocar um text nele, ó, tá aqui text, eu vou colocar sortear, que é para ele poder fazer o sorteio. Então quando o usuário pressionar ele, ele vai sortear um valor, tá? Eu vou vir aqui também e vou mudar uns atributos que é, por exemplo, o text size. Vou colocar aqui desse button, vou colocar 16 para ver como é que fica, vou colocar maior 20, vou colocar 24, vou colocar 34. Nossa, vamos ver se não vai ficar ruim. O aplicativo de sorteio aqui também, o nome aqui. Esse componente eu vou colocar também 24. Ah, ficou legal, mas vou colocar 34. Vamos ver como é que fica. Ah, legal, beleza. E esse nosso text de resultado também, né? Eu vou colocar aqui número sorteado, 2 pontos, espaço. Vou dar um Enter. Beleza? Também vou aumentar o tamanho dele, o text size, e vou colocar para 34, número sorteado. Acho que eu vou diminuir um pouco, eu vou colocar 20. Acho que fica bacana, né? E eu vou reexecutar para a gente poder ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar o nosso layout. Tomara que não quebre, não quebrou, que bacana. Olha que legal, ficou bem mais visível, né? Aqui eu poderia colocar também aqui, ó, em negrito, né? Eu poderia vir aqui, ó, em bold, ó, e ia ficar mais destacado. Acho que fica mais bacana ainda, né? Fica mais interessante. Vamos ver como é que fica. Olha lá, carregando. Ah, show de bola, hein? Bacana demais. Então, vai fazendo junto comigo aí, vai acompanhando, que é bem interessante. Beleza, eu já criei a interface do meu aplicativo, porque qual que é a ideia? Agora, quando o usuário pressionar o botão, ele vai trocar essa mensagem aqui pelo número sorteado. É isso que eu quero fazer. Mas para isso eu preciso criar a lógica do nosso aplicativo. E a nossa lógica fica dentro do arquivinho mainActivity.kt. Esse KT vem de Kotlin, tá? Antes de a gente ir lá para o código, eu preciso só mudar a referência aqui, o identificador desse componente que vai ser alterado lá no código. Então eu preciso colocar um nome aqui nele que eu consiga ver e identificar ele e localizar ele, no caso, lá no nosso mainActivity.kt. Para isso, eu vou clicar nele aqui, vou lá em cima nos atributos e vou colocar o nome de text underline resultado, do jeitinho que está aqui. Eu vou dar um Enter. O Android Studio vai perguntar, você deseja trocar o identificador desse componente em todo o seu projeto? Eu vou clicar aqui em Refactor. Quando a gente fala de refatorar, é isso que a gente está fazendo. A gente está falando para ele trocar toda essa informação em todo o nosso projeto para evitar erro, beleza? É isso que eu vou fazer. Vou clicar em Refactor e tranquilo. Então, essa é a única mudança que eu vou fazer nesse aplicativo. Mas, dependendo do aplicativo, da complexidade do aplicativo, vai ter mais outros componentes para você poder fazer a identificação. Eu recomendo que você faça a identificação dos seus componentes sempre que possível. Beleza? Depois de ter colocado o ID no nosso componente, agora é a hora de a gente criar a lógica do nosso aplicativo. Eu vou vir aqui em mainActivity, aí vai mostrar para mim esse código aqui. Muitas pessoas ficam assustadas, nossa, Emerson, o que é esse class override, o que é fun, onCreate, meu Deus do céu, tantas palavras aqui que eu não faço a mínima noção do que isso aqui significa. Calma, calma, que a ideia dessa aula aqui é fazer com que você entenda como que é o processo de criação de aplicativo e como funciona a lógica, né, para você poder estar criando seu aplicativo. Caso você queira aprender cada detalhezinho dessa daqui, eu te convido a aprender aonde eu aprendi e estou aprendendo cada vez mais, tá? Aqui no treinamento Android Express do professor Thiago Aguiar, dá uma verificada aqui, é uma formação, não é nem um treinamento, é uma formação que vai te ensinar cada detalhe, tintim por tintim, clique a clique, para você poder criar não só esses tipos de aplicativo aqui, mas aplicativos mais avançados ainda, aplicativos que você utiliza no dia a dia aí, para você poder realmente chegar numa entrevista de emprego ou trabalhar como freelancer desenvolvendo seus próprios aplicativos, tirando aquela ideia do papel. E lá você vai aprender assim em detalhes, coisa que eu não consigo colocar aqui no YouTube para você, porque é muita coisa e tem que estar o tempo todo atualizando, e as aulas que eu coloco aqui eu tenho que ficar regravando para poder atualizar. Lá não, lá o Thiago remove as aulas anteriores e coloca as aulas atualizadas. Então você entrando hoje no Android Express, você já vai ter um cupom aplicado com desconto já para quem vai vir pelo link do Android Express aqui do Aratech Brasil, tá? Então verifica aqui e dá uma olhada lá no final dessa aula se vale a pena, se fizer sentido para você, se torne aluno do Android Express, tá? Vamos criar então o nosso método. Eu vou vir aqui
para essa aula não ficar muito grande, eu vou colar o código que a gente vai estar utilizando e eu vou explicar linha a linha para você, tá? Antes de você fazer o código aqui, você pausar o vídeo, verifique se você está aqui, ó, entre esse fechamento de chave e esse fechamento aqui, você vai colocar aqui no meio, tá? Você vai dar um Ctrl V, eu vou apertar o Ctrl Alt L para poder formatar, ele formatou 3 aqui, tá funcionando perfeitamente. Então, o que eu criei aqui? Eu criei uma função, então esse fun vem de function, então você vai criar uma função responsável por sortear um número. Eu coloquei a palavra view, coloquei 2 pontos, view maiúsculo. Aqui tem uma pegadinha, olha só, presta atenção. Você vai colocar o view desse jeito aqui, com a letra maiúscula. Quando você digitar, ele vai perguntar se você deseja importar. Eu quero importar, então você vai dar um Enter aqui e ele vai importar esse recurso aqui. Se você não fizer isso, vai dar erro no seu código e você não vai conseguir executar esse aplicativo. Verifica certinho. Depois eu vou criar uma variável com o nome text resultado. Essa variável aqui eu costumo chamar de representante. Na verdade, ela é quase que chamada de representante porque o código aqui, o Android, o projeto nosso aqui, não permite que você mexa com os componentes diretamente no código dele aqui. Você precisa criar um representante. Para isso, você vai criar um valor, um representante com o nome de text resultado, e ele vai procurar, ou seja, FINDView by ID, pelo text view através dessa localização o nosso componente. Então, esse componente aqui vai ser representado por esse outro componente que a gente criou aqui. É o mesmo componente, só que eu estou colocando ele como um representante. Então, tudo que eu fizer com ele aqui vai acontecer no nosso componente, lá na nossa interface do usuário, beleza? Depois eu vou criar uma outra variável, aqui, um outro valor, com o nome de número. Essa variável aqui ela vai ficar responsável por armazenar um valor randômico. Esse valor randômico é um handle.nextInt, vai ser gerado por esse método aqui da linguagem Kotlin. E aqui eu vou colocar o número 11. Eu só vou digitar, ó, vou apagar aqui, eu só coloco o número 11. Por quê? Eu até coloquei aqui um comentário, porque na programação a gente trabalha com elementos. Elementos você conta através de números mesmo. Se você vai contar lá quantos elementos tem do 0 ao 10. Então eu vou contar ó, 0, 1, 2, no caso, né, aqui, né, 1, 2. Então eu vou contar ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Então do 0 ao 10 existem 11 elementos. Então se eu colocar 10 elementos, ele vai contar apenas até o 9. O computador vai contar do 0 ao 9, porque o 0 ele se torna um elemento. Então eu tenho que colocar aqui o número 11 para poder funcionar e o nosso código contar, o nosso aplicativo no caso, gerar um número randômico contando de 0 até 10, beleza? Ficou dúvida? Comenta aqui embaixo que eu posso fazer uma aula especificamente falando sobre elementos e números dentro da parte da programação. Sabendo disso, uma vez que eu já terminei de criar minha lógica aqui, eu vou pegar o nosso text resultado, vou setar um texto, ou seja, eu vou mudar o texto dele e vou colocar aqui um número sorteado, o texto dele, entre aspas, aqui, é o nosso número, a nossa variável número, e a nossa variável número vai ter um número randômico que vai ser gerado por esse método aqui. Agora vamos reexecutar o nosso código. Deixa eu minimizar aqui. Se eu clicar em sortear, ele não vai acontecer nada, porque lá no nosso layout, eu preciso clicar no nosso botão e vir aqui ó, em onClick, o onClick do nosso botão, ou seja, quando clicar e selecionar o nosso método sortear. Aí sim ele vai funcionar, né? Porque ele vai disparar o nosso método. Sempre que eu pressionar, ele vai chamar o nosso método sortear. Eu vou reexecutar. E aí, agora, quando eu clico no botão sortear, ele vai gerando o número. O número sorteado 0, 7, 1, 6, 6, 3, 7, 6, 8, 7, 3. Vamos ver se ele vai trazer um 10 para nós. 1, 0, 0, 9, 8, 7, 9, 10. Perfeito, hein, turma? Que da hora, hein? Então, é só para você poder entender. Lembrando, fica sempre o convite para você poder realmente investir na sua carreira, tá? Aqui no link da descrição, dá uma verificada. Você não paga nada para clicar e lá ver se faz sentido de você se tornar um aluno do Android Express, aí, que é uma formação completa para quem quer se tornar um desenvolvedor Android e sabe que esse mercado está bem aquecido. Esses dias eu fiz um vídeo falando exatamente sobre a carreira de desenvolvedor Android. Clica aqui e assiste, porque aqui tá bem bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar demais, beleza? Um grande abraço e te vejo lá no Android Express e no nosso próximo vídeo.